Existem três verdades. Existem a minha verdade, a sua verdade e a verdade verdadeira. Na verdade, essa frase ou essas frases foi colocada em uma repartição pública da qual eu trabalhava e houve ali um grande conflito e precisou haver uma investigação, um inquérito administrativo, na verdade uma sindicância, e o presidente dessa sindicância, desse processo administrativo, utilizou essas frases. E eu rebati, né? Claro que eu rebati, que eu fazia parte, eu era um dos envolvidos, e falei que não existe isso. A minha verdade, a sua verdade e a verdade verdadeira. O que existe e precisamos buscar é a verdade real. Tá? Vamos colocar essa figura e nós poderíamos perguntar qual que é a figura verdadeira? É o cilindro? É o círculo ou é o quadrado? Isso depende de várias perspectivas. Depende da posição do observador. Lembrando que nós podemos ter percepções, interpretações da verdade, mas a verdade, o objeto é um só. Então, nós precisamos entender que não existe a minha verdade e não existe a sua verdade, e sim a verdade real. E muitas vezes a verdade real ela vai depender da posição, a interpretação, a percepção da verdade vai depender da posição do observador. Tá? Então vamos lá? Cuidado, a minha verdade, a sua verdade, estas frases não existem. O que pode existir é sim a interpretação da verdade, ou versão da verdade, ou ainda percepção da verdade. Isso faz parte do nosso curso de comunicação e oratória, e um bom comunicador, em várias áreas, ele precisa entender estas variações e trabalhar de acordo com elas. E aí o nosso bate-papo de hoje é em busca da verdade real. É um dos assuntos do nosso curso de comunicação e oratória. Tudo bem? Sou o professor Calazans, estamos aqui no Sampacast São Paulo, lá para Vila Romana. Apoio técnico de Thaís, muito obrigado, Thaís. Lembrando que você pode entender esse assunto que nós vamos explicar a partir de agora e outros fazendo parte do grupo de comunicação e oratória do professor Calazans. Basta escanear o QR Code e eu também vou deixar o link para que você participe e tenha informações sobre os nossos cursos. Em busca da verdade real. E eu vou utilizar aqui um conceito jurídico que vale para a área jurídica e também para as demais áreas do saber. Olha que exemplo interessante. A matou B. Então, o agente A matou a vítima B. E aí nós podemos fazer a seguinte pergunta. Foi um homicídio, onde A deliberadamente matou B, ou foi legítima defesa? B atacou A, de tal forma que A precisou se defender e a única forma foi resultando na morte de B. E aí nós teremos, olha só que coisa interessante, poderíamos ter três posições. Foi homicídio ou legítima defesa. Em um processo penal, nós teríamos aí o advogado de defesa defendendo o agente A, no sentido que ele agiu em legítima defesa. Poderíamos ter o promotor fazendo a acusação, no sentido de que A não agiu em legítima defesa, mas sim provocou uma ação totalmente querendo o resultado, acusando A de homicídio. E o juiz que vai ficar ali para definir ou julgar ou decidir se houve um homicídio e uma legítima defesa. E aí, que coisa interessante, haverá o processo. Então, o processo, ele tem a finalidade, então o processo ele é composto de vários atos, podendo ser composto também até o próprio peça de inquérito, a fase de ouvir as testemunhas, ouvir o réu,
fazer busca das provas. Então, para que eu busque a verdade real, a necessidade do juiz ouvir todas as partes e busca das provas. Então vamos lá? O que é verdade real? Para um bom comunicador, seja aquele que fala ou aquele que ouve, nós precisamos entender que para se buscar verdade real, nós precisamos buscar a apuração dos fatos. Não é apenas o que A diz, o que C diz, o que D diz. Nós podemos e precisamos ouvi-los, mas precisamos apurar os fatos. Apurar os fatos que se correlacionam com um ocorrido. Nós estamos gravando esse vídeo aqui hoje, dia 13 de março de 2025. Por acaso nós temos no Brasil uma ocorrência na cidade paulista, aqui no interior de São Paulo, Cajamar, onde uma vítima chamada Vitória foi vítima de um homicídio e está muito nebuloso. E nós tivemos ali muitas informações de jornalistas, testemunhas, e essas informações, pelo menos no ponto inicial, estão muito conflitantes. Uma posição contra a outra, ou seja, um bom comunicador, ele neste momento, jamais ele vai ter uma posição de conclusão diante de tudo que está sendo dito. Cabendo, interessante que houve até políticos que se envolveram com o caso, e jornalistas e pessoas que não têm nada a ver com o caso, e dentro de um aspecto jurídico, há necessidade de buscar a verdade real. Quem são as pessoas envolvidas e se agiram ou não agiram e por que agiram. Então, apurar os fatos, não apenas o que dizem, o que foi dito, quem disse, por que disse. Apurar os fatos que se relacionam com o ocorrido. Então, o que ocorreu? E aí, nós vamos entender que precisamos ouvir todas as partes envolvidas. E lembrar, olha só que coisa interessante, lembrar que uma determinada declaração nem sempre é uma mentira. Pode ser uma mentira, pode ser que uma determinada pessoa esteja mentindo de determinado depoimento, ou não. Pode ser que essa pessoa tenha tido uma má interpretação, uma má percepção daquilo que ela entendeu, daquilo que ela viu. Então, muito cuidado para fazer esta análise. Nós tivemos agora, no início de 2025, um acidente aeronáutico no aeroporto do Galeão, onde uma aeronave de uma empresa aérea comercial brasileira, ela, na decolagem, colidiu com um veículo que estava no meio da pista. E no início, esse assunto foi, claro, divulgado na mídia, e eu acompanhei esse assunto num determinado grupo, e muitas pessoas ali, de uma forma imediata, já acusaram os controladores, outras acusaram o piloto e outras acusaram a própria administração do aeroporto. Cuidado. Tá? Então, para que eu chegue a uma conclusão, há necessidade de apuração dos fatos. Uma investigação dessa leva meses, dependendo da complexidade da ocorrência, pode levar até mais de um ano. E aí fica muito difícil uma pessoa, na mesma semana, no mesmo dia da ocorrência, emitir juízo de valor culpabilizando ou até mesmo isentando. Houve ali declarações no sentido de isentar o piloto. Olha, nós falamos, nesse momento não dá para isentar ninguém, nem culpabilizar ninguém. Então, para buscar a verdade real, precisamos ouvir todos os envolvidos e fazer uma apuração dos fatos de uma forma bem criteriosa. E matéria jornalística. Há pouco tempo, um determinado político brasileiro foi acusado por uma matéria jornalística de ter cometido um determinado crime. E muitas pessoas vieram à mídia já acusando. É isso mesmo, tem que ser preso, tem que ser responsável. E muito cuidado, uma matéria jornalística pode até mesmo se tornar um processo judicial. Mas a matéria jornalística por si só não define nada. A matéria jornalística pode ser um ponto de partida e não um ponto de chegada. Então, muito cuidado com
essa concepção. A pessoa que pensa assim não é um bom comunicador. Apedrejando um estuprador. Eu fiz essa semana uma pesquisa e eu não trouxe aqui os números, mas é muito comum vítimas de estupro serem vítimas de apedrejamento ou linchamento. E alguns casos que nós vimos, e são muitos, até bem mais do que eu imaginava, que alguns estupradores foram linchados e mortos pela população, mas chegaram à real conclusão que ele não era o verdadeiro estuprador. E a pergunta que nós fazemos é o seguinte: em que se basearam esta população? É claro que um estuprador ele deve sim sofrer as penalidades da lei no seu alto rigor. Mas, trazendo aqui esse exemplo, em que eles se basearam? Qual é a verdade real? Ouviram a vítima, ouvir as pessoas envolvidas, houve um processo. Então nós entendemos que esta conduta da população foi uma conduta precipitada e não houve ali a busca da verdade real. Lembrando que a busca da verdade real é racional, e não emocional. Quando nós temos um grupo de pessoas linchando um possível estuprador, nós temos aí uma comoção. E nós, os comunicadores, eles não podem se confundir com o aspecto emocional. A razão, o racional tem que prevalecer. Estuprador da mãe. Isso aconteceu em uma determinada cidade brasileira. Uma mãe, ela brigou com o seu filho e querendo, uma briga verbal, nada de violência física, mas querendo vingar-se do seu filho de uma forma ilícita, ela foi até a delegacia e falou para o delegado: o meu filho me agrediu e me estuprou. Tá? O delegado, sem ouvir o possível agressor, o agente, levou para a delegacia e prendeu na cadeia e falou para os presos: acabou de agredir sua mãe e estuprar a sua mãe. Passadas algumas horas, caiu o arrependimento da mãe, ela foi até a delegacia e falou para o delegado: delegado, me desculpa, mas aquilo que eu disse não é verdade. Meu filho não me agrediu e nem me estuprou. E o delegado falou: tarde demais, o seu filho já está morto. Ou seja, os demais prisioneiros mataram o filho dela. O que nós queremos dizer aqui é o seguinte: esse caso é um caso de estudo muito interessante na comunidade jurídica, mostrando que o delegado não devia se comportar dessa maneira sem apurar os fatos. A versão, no caso, a alegação da mãe, não foi a verdade real. O agente, possível estuprador, não foi ouvido, não houve um procedimento, não houve corpo de delito, né, um exame de corpo de delito para apurar se a mãe foi agredida ou violentada. Numa simples declaração, sem que ouvisse as partes, o delegado entendeu que aquela verdade, que não era verdade, na verdade até era uma mentira, fosse a verdade real. Tarde demais. A escola base, até hoje estudado também na comunidade jurídica, foi um caso interessante, praticamente já há 30 anos, 1994, uma escola de crianças na capital paulista. Algumas crianças declararam que tinham sido violentadas pelos professores ou proprietários da escola. Né? Depois de uma minuciosa investigação, chegou à conclusão que não era verdade. Tarde demais. A escola foi totalmente destruída, tendo um grande prejuízo físico e até mesmo psicológico para os proprietários da escola. Né? Então foi uma perda muito grande. E há pouco tempo eu vi a entrevista de um jornalista que primeiro divulgou esta matéria. Ele se arrepende muito de ter divulgado, porque ele acredita ser ele
o causador de todo esse transtorno. Mas nós temos aqui uma causa interessante. Não houve a busca da verdade real. A população comovida, repito, comovida, emoção. Um bom comunicador não pode permitir que a emoção sobrepuja a razão, em hipótese alguma. Então nós temos um caso muito interessante, repito, é um caso que devia ser estudado não só na área jurídica, mas também na área da comunicação. É um caso antigo, mas atual no que se refere à busca da verdade real. Líder religioso, né? Não muito tempo atrás, eu vi um conflito numa determinada comunidade religiosa, em que um dos membros de uma determinada denominação foi acusado por uma conduta muito triste. E o líder religioso, sem ouvir o possível agente, já o disciplinou de uma forma religiosa, e quando, depois de muito tempo, chegou-se à conclusão de que ele não tinha feito nada daquilo, né? Tem um caso interessante também, eu vou contar aqui por cima, uma coisa que um líder religioso, ele foi acusado de ter, na verdade era um pastor religioso de uma determinada igreja, foi acusado, uma jovem entrou num culto com a igreja cheia, né, cheia, e acusou, interrompeu o culto, né, mais de 100 pessoas, alegando ter um caso com aquele pastor. Isso foi o suficiente para aquele pastor perdesse suas funções, seu ministério e até mesmo o seu casamento, e ele teve uma vida muito, muito complicada, tá? Então, essa foi a verdade real, a alegação de uma jovem. E a jovem ainda fez uma declaração em público. A prova é que ele tem uma cicatriz aqui na virilha esquerda, né? O que fez com que a sua esposa, então, tomasse aquilo como uma verdade real. Passado um bom tempo, essa jovem se arrepende e vem a declarar que nada daquilo que ela disse era verdade. E o fato dela conhecer a cicatriz é o fato dele ter sido uma vez internado, passou por uma cirurgia, e ela era a enfermeira do hospital, então ela conseguiu checar isso. É um caso muito complicado, difícil de entender. Contudo, nós entendemos que num primeiro momento, ele foi condenado pela família, pela esposa e pela própria comunidade religiosa por uma inverdade ou por uma mentira. As pessoas envolvidas se deixaram levar emocionalmente por uma declaração sem que tivesse ouvido ou processado ou investigado. Então, tivemos aqui uma verdade que não era a verdade real. Absolver um piloto é um caso que nós trabalhamos em que um piloto estava prestes a ser condenado, acusado de um roubo de um helicóptero. E observando ali o inquérito e também a peça acusatória e as provas produzidas por intermédio de visualização radar, gravação da visualização radar, chegamos a um entendimento de que aquele piloto, ou melhor, aquelas provas não eram cabais, não eram suficientes para garantir que aquele piloto tivesse cometido aquele crime. Então, na parte, já no momento avançado do processo, né, mesmo ouvindo o piloto e outras provas, na verdade, aquelas provas, dentro de um procedimento de investigação, elas não eram suficientes para condenar. Então, nós precisamos entender que precisamos ouvir as partes e precisamos também contextualizar e verificar as provas. Não bastam produzirem provas. As provas precisam ser coerentes com a busca da verdade real. Tá? O efeito primazia é um assunto que eu não vou fechar aqui agora, não vou explicar, mas eu queria só deixar bem claro que eu vou deixar um link, eu tenho um outro vídeo explicando o que é o efeito primazia. Mas, simplificando de uma forma bem rápida, primazia é aquilo que vem primeiro. E nós profissionais da comunicação, precisamos ficar bem espertos, porque aquilo que nós ouvimos primeiro é uma tendência de nós
nós acreditarmos naquilo que nós ouvimos primeiro. E depois ter uma rejeição naquilo que vem depois. Então, se A matou B, em princípio nós temos isso como verdade, que pode não ser a verdade real. Então, muito cuidado com o efeito primazia. Será que aquilo que veio primeiro é o que deve permanecer? O piloto que foi acusado de ter roubado, essa tese estava prevalecendo em boa parte do processo. A mãe que entregou o filho falsamente por estupro, era verdade? O delegado tomou aquilo como verdade. A escola base de São Paulo que estava abusando das crianças, é verdade? Não foi feita uma pesquisa, não foi feita uma investigação. A primeira informação, a primeira declaração foi a que valeu. Este assunto, ele tem validade para várias áreas, não só na área jurídica, na área da comunicação e toda a área do saber. E para que você possa ter um entendimento e se saborear, nós indicamos aqui um livro, Código da Vida, de Saulo Ramos, para nós entendermos o que é efeito primazia e busca da verdade real. Nós indicamos esse livro, Código da Vida. Saulo Ramos, lembrando que foi um renomado advogado, foi até mesmo ministro da Justiça. Ele tem várias histórias, mas a história principal que permeia esse livro é sensacional. Tá? E se você é um bom comunicador, eu faço a seguinte pergunta: você se deixa levar pelo que se ouve primeiro ou busca a verdade real? Respeite o ponto de vista das pessoas. Às vezes, estamos vendo a mesma coisa, porém de forma diferente. E, finalizando o nosso vídeo, nós vamos falar num outro momento sobre fake. Muito falado sobre fake news. Lembrando que fake não é mentira. Tá? Fake não é uma falsa notícia, uma falsa declaração. Fake é manipulação da verdade. Então, quem acha que fake é falso, que fake é uma mentira, está enganado. Em um outro momento nós vamos entender e vamos trabalhar que fake é uma manipulação da verdade, ou uma manipulação da mentira. Tá? E entender esses dois aspectos é interessante. Muitos de nós, hoje, nós estamos num momento muito imediatista, né? Aquilo que se ouve, aquilo que se fala, nós temos aí na mídia, você coloca ali uma notícia mentirosa e já vem ali uma lista de julgamentos. Então as pessoas hoje estão muito emocionais, não se levam racionalmente para chegar a uma determinada conclusão. Então, o que é fake? É a manipulação da verdade. É uma verdade, não é uma mentira, é uma verdade. A origem da palavra fake, a origem da expressão fake news é a manipulação da verdade, é um assunto para outro podcast. Caminhando para o final, faça parte da comunidade do professor Calazans. Conheça também o site do professor Calazans, onde nós temos as descrições dos nossos cursos, muito dele gratuito. Lembrando que se você quiser, fazendo parte do grupo do professor Calazans, você pode solicitar e o professor Calazans vai proporcionar gratuitamente um curso do Princípios e Fundamentos da Comunicação e Oratória. No nosso canal do YouTube há vários outros vídeos sobre comunicação. A sua atitude define a sua altitude. Voe alto. Estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, foi sim um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço, tudo de bom.